Algoritmos. Nossa aula de hoje é sobre esse assunto que foi tão requisitado por alguns de vocês aqui na Rede Educom e que é realmente bem importante para o nosso estudo de gestão de mídias sociais aplicada à educomunicação. Quando a gente fala essa palavra algoritmo, logo a gente costuma se remeter à tecnologia, naturalmente, a mídias sociais, computadores, enfim. Mas a verdade é que os algoritmos eles datam de muito antes da revolução tecnológica. Porque o algoritmo nada mais é do que uma sequência de instruções e operações lógicas para se atingir um determinado resultado. Tem um exemplo clássico que se usa para ilustrar, que seriam algoritmos aí independentes de estarem aplicados a mídias sociais e a tecnologia ou não, que é o exemplo da receita culinária. A receita traz ali os ingredientes, o passo a passo que você tem que seguir e a ordem com que você tem que seguir esse passo a passo para atingir um determinado resultado, que é o prato ali, o resultado final da sua receita. O algoritmo é isso, uma sequência de instruções para se atingir um resultado. Mas o conceito de algoritmo foi formalizado pela primeira vez só em 1936, por aquele que é chamado o pai da ciência da computação, Alan Turing. Tem até um filme sobre ele, O Jogo da Imitação, um filme muito bom. Então, um algoritmo não é necessariamente um programa de computador, mas um programa de computador é essencialmente um algoritmo que diz para o computador o que é que ele deve fazer, em qual ordem ele deve fazer. Então, o algoritmo dá os passos e a ordem em que esses passos devem ser executados. Por exemplo, os passos para se fazer um cálculo numa planilha do Excel. E o que é que isso tem a ver com mídias sociais? Você vai me perguntar. Simples, os algoritmos nas redes sociais são sequências de operações e dados matemáticos que buscam mapear o perfil dos usuários dessa rede. Então, o que o algoritmo das redes sociais quer é conhecer o usuário, saber o que é que ele gosta, o que é que ele consome, que tipo de música, quais lugares ele frequenta, quais coisas ele compra, o que é que ele fala, com quem ele conversa. E os algoritmos que existem hoje nas redes sociais são assim muito sofisticados nessa tarefa de conhecer o usuário. O objetivo publicizado desses algoritmos de redes sociais é tornar os mecanismos de busca ali e a experiência do usuário na rede social cada vez melhor, cada vez mais personalizada. Mas a verdade que a gente sabe mesmo que acontece é que esses dados são muito valiosos para essas empresas e são inclusive muitas vezes desviados e vendidos, enfim. Eu não vou me aprofundar nisso porque isso não é uma palestra sobre controle digital ou uso de dados. Eu estou aqui basicamente para passar para vocês a utilidade do algoritmo dentro da Rede Educom e para o nosso trabalho, mas me sinto também na obrigação de dizer que não é esse romantismo, só para conhecer o usuário e para personalizar a experiência. Não, tem outro lado aí do uso de dados por algoritmos de redes sociais que a gente também precisa se atentar e talvez ler um pouco mais sobre isso para a gente se sentir mais seguro no ambiente virtual. Mas basicamente esses algoritmos estão ali para direcionar o seu comportamento em rede, para compreender e direcionar esse comportamento, Então são basicamente robôs que ditam as regras nas mídias sociais. E aí, baseando-se nessas preferências do usuário, o algoritmo vai decidir que tipo de conteúdo chega até ele. É por isso que dá sim para usar o algoritmo a seu favor. Dá para você adestrar o algoritmo para que ele leve o seu conteúdo até as pessoas que estão buscando pelo seu conteúdo. E é isso que a gente vai ver de forma mais detalhada nessa aula. E o que a gente está dizendo até agora é que, na prática, os algoritmos são dados matemáticos que fazem com que o seu conteúdo chegue ou não até os usuários dessa rede. Ele determina para quais usuários e como o seu conteúdo vai chegar. É por isso que a gente vê muitas vezes, mesmo as publicações mais completas, as publicações com mais qualidade, não tendo muito engajamento. Às vezes acontece, você se dedica numa produção, num produto, e você posta e ele não tem engajamento, as pessoas não interagem. Isso significa que aquele post de qualidade, que provavelmente faria sucesso se chegasse até as pessoas, não chegou por causa do algoritmo, porque a gente não tem usado o algoritmo corretamente. Então, em vez de sermos escravos do algoritmo, vamos adestrá-lo para que ele
trabalhe a nosso favor, porque isso é possível, embora não seja exatamente fácil. E para isso, a gente precisa entender objetivamente como funcionam os algoritmos das redes sociais. Eles não funcionam de forma igualitária, não são todos iguais, cada rede social tem o seu algoritmo específico, embora em algumas coisas eles sejam parecidos e tenham aí muitos critérios em comum. E esses algoritmos têm também em comum esse objetivo de conhecer você, saber que tipo de conteúdo você, usuário, gosta de consumir online. Então, basicamente, quando você abre o seu Facebook ou o seu Instagram, o seu YouTube, e do mesmo modo como quando o seu seguidor abre o Facebook, o Instagram, o YouTube dele, os posts que serão mostrados primeiro são aqueles que o algoritmo interpreta que aquele usuário tem mais interesse. E aí você vai me perguntar, mas como o algoritmo sabe das minhas preferências? É isso que a gente vai entender aqui com esses critérios específicos de cada rede social. Algoritmo do Facebook. Bem, o algoritmo do Facebook, ele acaba sendo uma incógnita, um mistério. Na verdade, as empresas não costumam revelar como funcionam completamente, né, seus algoritmos por dentro, revelam apenas uma parte bem pequena desse funcionamento, confesso. E com o Facebook não seria diferente. E no caso do Facebook, a situação o mistério é ainda maior, porque o Facebook é meio que uma rede vale tudo, né? Uma rede que mistura muitos elementos. Então tem ali páginas empresariais, páginas pessoais, eventos, notícias, memes, jogos, um monte de coisa misturada ali, propaganda muita, né? Então, um monte de coisa misturada que torna ainda mais difícil a compreensão do funcionamento desse algoritmo. Porém, tem alguns fatores que são publicizados pelo Facebook, né, que são utilizados por esse algoritmo e que são também mais frequentes, mais recorrentes, mais importantes. E por isso a gente traz esses fatores aqui hoje, que são os critérios principais utilizados pelo Facebook para definir o seu algoritmo, né, para mapear aí o perfil dos seus usuários. Primeiro critério é o relacionamento. A gente já falou aqui de modo bastante pulverizado desse critério, que é o relacionamento, que diz respeito à taxa de resposta que a sua página tem, que a sua rede tem, né? Então, é muito importante fazer com que as pessoas respondam aos seus stories, comentem nas publicações, né? Curtam, enfim, pedir mesmo esse engajamento e buscar esse engajamento, porque ele faz parte desse critério relacionamento, né? Então significa dizer que quanto mais as pessoas reagirem às suas publicações, mais o algoritmo vai entender que essas publicações são relevantes. O Facebook também tem o critério da rede de amigos, que é o seguinte: se suponhamos 4 ou 5 pessoas de um mesmo grupo de amigos ali naquela bolha virtual, né, naquele grupo de amigos do Facebook, interagem com uma determinada publicação, essa publicação vai começar a aparecer para os amigos em comum daquelas pessoas, porque o algoritmo entende que aquele é um assunto relevante, interessante para aquela bolha, para aquele núcleo. Então, por isso que é tão importante que a gente interaja nas publicações dos outros canais de páginas educomunicativas para fortalecer a rede como um todo mesmo. Tem também o critério do formato, né? O tipo de conteúdo que vai ser entregue ao usuário é o tipo de conteúdo com o qual ele mais costuma interagir. Então, se você, usuário, costuma curtir e comentar mais vídeos do que imagens, vão aparecer mais vídeos no seu feed de notícias. Imediatismo é um outro critério e é um critério assim, que é bem específico do Facebook mesmo, porque o Facebook é a única rede que lida ali diretamente com notícias, né? É uma rede também de notícias, então já tem esse critério que vem um pouco do jornalismo do imediatismo, que são as notícias quentes, as notícias que estão sendo mais comentadas e pesquisadas no momento, ganham prioridade ali no feed de notícias do Facebook. Tem também o critério da autenticidade, que significa que as postagens com conteúdo próprio, elas são priorizadas, né? O que não significa também que você deve deixar de compartilhar ou só postar quando for conteúdo próprio, porque nem sempre dá para ser conteúdo próprio, né? E tem o último critério, que é o potencial de engajamento, que a gente já falou bastante dele aqui, que é aquele velho: quanto mais reações, mais comentários uma postagem tiver, mais ela vai ser mostrada no feed de notícia dos seguidores daquela página.
Algoritmo do Instagram. Bem, inicialmente o Instagram não utilizava algoritmos, ele exibia os posts ali em ordem cronológica, de forma bem simples mesmo. Isso até 2016, quando o Instagram foi comprado pelo Facebook e passou a utilizar algoritmo com alguns critérios. Na verdade, 3 critérios básicos, ao menos são esses os critérios que o Instagram divulga, né, torna públicos. Que são eles. Primeiro critério é o engajamento. A gente já conhece esse critério, então quanto mais reações a sua publicação tiver, mais ela vai ser privilegiada ali pelo algoritmo. Mas um detalhe para isso aqui no Instagram é que quanto mais rápida for essa reação, também mais a sua publicação vai ser privilegiada, porque quando uma publicação tem reações imediatas, rápidas, o algoritmo entende que aquele conteúdo gera também um interesse imediato. E é isso que as plataformas estão buscando, né? Conteúdos que gerem interesse imediato, que gerem interesse também a médio e longo prazo e que faça com que as pessoas permaneçam conectadas nas redes, com seus olhos ali na tela, consumindo a publicidade que é, na verdade, lucrativa para essas plataformas. Tem também o critério da temporalidade, que é aquele onde os posts mais recentes são ali exibidos primeiro, são privilegiados no feed dos seguidores daquela página. Então, daí a importância de você sempre postar, né, com bastante regularidade, porque se você posta 1 ou 2 vezes por semana, esses seus posts vão ser fatalmente engolidos por posts de outras páginas e outros perfis que estão ali postando todos os dias ou um pouco mais do que você. Porque assim funciona o algoritmo através desse critério aí da temporalidade. Então, é bacana, como eu já falei aqui, inclusive no módulo de YouTube, que a gente poste sempre que possível, né? Se você puder postar todos os dias, isso é o ideal. E o terceiro critério a gente já conhece também, é o relacionamento, né? O algoritmo vai privilegiar entregar posts a páginas com as quais você mantém um relacionamento, a perfis com os quais você mantém um relacionamento, ou seja, perfis que você interage. Você responde story, que você manda mensagem, que você comenta, curte, enfim. Interagir com outros perfis é uma forma de dizer ao algoritmo: eu quero que os meus posts sejam vistos por essa pessoa. Então, com quanto mais gente você conseguir interagir, melhor vai ser o seu engajamento em rede. Algoritmo do YouTube. Bem, o algoritmo do YouTube sempre foi uma incógnita. Essa empresa americana, obviamente, nunca revelou os detalhes, né, sobre os critérios de ranqueamento e de recomendação dos vídeos. Mas, nos últimos anos, o YouTube tem sido bastante transparente sobre esses critérios, tem revelado bastante coisa. Isso tem sido muito útil para os gestores de mídias sociais, vai ser muito útil aqui para o nosso curso também. Então, a primeira coisa, a coisa mais essencial que a gente precisa saber sobre esses critérios de ranqueamento do YouTube é que essa plataforma utiliza os dados de navegação do usuário. Ou seja, o algoritmo leva em conta diferentes fatores, na verdade milhares de fatores, mas o que se pode perceber a olhos vistos e também o que essa empresa divulga, publiciza, é que principalmente os dados de pesquisa são utilizados. O que são os dados de pesquisa? O histórico do que já foi pesquisado ali na busca do YouTube daquele usuário. É isso que principalmente vai determinar que tipo de conteúdo vai aparecer para aquele usuário. Então, por isso que é tão importante que a gente faça bons títulos, com boas palavras-chave para que o algoritmo direcione o nosso conteúdo nessas buscas. Bem, outra métrica bastante utilizada pelo algoritmo do YouTube é a métrica assinaturas, que é aquele botãozinho inscrever-se no canal. Aquele botão é muito importante para o nosso engajamento. Isso porque quando o usuário entra no YouTube, acessa o seu feed de notícias, obviamente os primeiros conteúdos que vão aparecer ali são os conteúdos postados pelos canais que aquele usuário segue, porque o algoritmo vai interpretar que aquele usuário tem interesse naquele conteúdo. Então é muito importante que você peça para que as pessoas se inscrevam no seu canal, para que elas voltem a receber novos conteúdos quando você postar. Não tenha vergonha de pedir, gente, já é uma praxe solicitar essa inscrição no canal, as pessoas já sabem o quanto isso é importante para o algoritmo, então sem medo de pedir inscrição no canal, tá bom? Sem vergonha.
porque isso vai ser muito importante para ampliar o engajamento do seu canal. Aliás, por falar em engajamento, a gente sabe também que o engajamento é uma métrica comum a todos os algoritmos de todas as redes, e aqui no YouTube não seria diferente, né? E no YouTube, engajamento significa muitas visualizações e muitos comentários, basicamente isso. Então, a ideia é buscar produzir bons conteúdos para que sejam bem visualizados, e a ideia também é provocar para que os seus seguidores comentem o seu conteúdo e assim estimulem o algoritmo a entregar esse conteúdo para mais gente. Agora vamos conferir algumas dicas de como usar o algoritmo a favor da sua rede. Essas dicas aqui, elas servem tanto para Facebook, quanto para Instagram, quanto para YouTube. Porque como a gente já viu aqui, algumas métricas são realmente comuns a essas redes sociais e alguns comportamentos em rede, eles são indispensáveis em qualquer mídia social. Então, anota aqui essas dicas para você usar na sua rede educomunicativa e ampliar os seus canais em todas as redes. Dica número 1. Conheça os hábitos dos seus seguidores. Isso significa saber em que horário eles costumam acessar as redes, que tipo de conteúdo eles preferem, né? Que tipo de formato, se é vídeo, se é card, se é áudio. Como é que eles respondem nas caixinhas de pergunta que você coloca, quais são as preferências ali, né? Na vida virtual deles. Só conhecendo o seu público é que você vai saber que tipo de conteúdo produzir para agradá-los, né? Esse é um caminho até bastante óbvio. Dica número 2. Passe mais tempo nas redes e principalmente interagindo com outros perfis, interagindo com perfis dos seus seguidores. Essa é uma maneira de você dizer para o algoritmo que você tem um bom relacionamento em rede. E como a gente já viu, isso é muito importante para o direcionamento dos seus conteúdos. Dica número 3. Poste com a máxima frequência que você conseguir, porque considerando que os posts mais recentes são priorizados nessas redes, o importante é que você poste com a máxima regularidade possível, para que os seus posts sempre estejam ali no feed de notícias dos seus seguidores e a sua página não seja esquecida por eles, engolida ali, em meio a tantas outras páginas produzindo tantos outros conteúdos. Dica número 4. Use os stories sempre, isso principalmente no Instagram, porque o story ele costuma gerar um engajamento rápido, um fluxo rápido de informações. Isso é muito bom mesmo para o seu canal. Então, usa os stories, se possível, todos os dias, nem que seja só uma provocaçãozinha lá, uma pergunta, qualquer coisa que seja para movimentar a sua rede mesmo. Dica número 5. Faça posts completos. Isso significa usar todos ou a maioria dos recursos que são oferecidos ali, das ferramentas que são oferecidas para você na sua rede. Então, se você vai postar um story, tenta usar aquelas ferramentas que eu mostrei para vocês, usa caixinha de perguntas, usa enquete, use ferramentas, porque quanto mais ferramentas você usar, mais o algoritmo vai entender que você fez um post completo com todas as informações. Beleza? E a última dica, não menos importante, também já falamos rapidamente sobre ela aqui, é interagir com seus seguidores, criar um bom relacionamento com eles. Então, responder comentário, responder stories, estar presente mesmo na vida online do seu seguidor. Bem, estamos chegando ao fim das nossas aulas gravadas, teremos um encontro ao vivo para conhecer melhor o StreamYard e aprender tudo sobre transmissão ao vivo. Vocês vão poder tirar dúvidas também em tempo real. Então, fiquem ligados nas nossas redes sociais que estão aparecendo aqui na tela, porque essa data vai ser divulgada em breve. E não esqueçam também, gente, que para concluir esse curso, vocês precisam realizar a tarefa, a aula prática, que é da aula bônus, que vocês vão ter acesso depois dessa aula aqui, tá? Então, a conclusão desse curso exige que você assista essas aulas gravadas, assista a aula online e também produza a tarefa. Vai ser bem divertido a gente fazer isso juntos. Eu espero vocês na aula online e eu agradeço muito a presença de todos vocês, principalmente você que viu todas as aulas, que chegou até o final. Eu espero que vocês tenham gostado. Foi um curso preparado com muito carinho, com muito cuidado, com muitos detalhes importantes. Então, eu espero que vocês tenham gostado. Tchau, tchau e até a próxima!